Bom dia, irmãos. É bom estar de volta na igreja, depois de tanto tempo longe. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 34. Hoje eu queria falar sobre um episódio curioso que aconteceu quando Moisés ele desce do monte pela segunda vez. E a partir disso pensar em um tema que eu falei recentemente num congresso aí, que é o modo como Jesus ele é a luz da igreja. Então nesta manhã eu queria falar sobre isso, respondendo basicamente duas perguntas. Como Jesus ele é a luz da igreja? E por que ele é a luz da igreja? Então vamos ler em Êxodo 34, a partir do versículo 29. Êxodo 34, a partir do versículo 29. Só um rápido contexto aqui. O que está acontecendo aqui nesse momento é que Moisés ele já está descendo do Monte Sinai pela segunda vez. Primeira vez, os irmãos sabem, na descida ele viu o povo idolatrando o bezerro de ouro. Moisés quebrou as duas tábuas da lei. Aparentemente Deus não achou ruim de ele ter feito isso, porque a aliança já havia sido quebrada mesmo. O povo estava idolatrando o bezerro de ouro, aquela aliança não valia mais absolutamente nada. Moisés depois intercede, pede a Deus, ele sobe novamente ao monte e agora ele já está descendo pela segunda vez. E é agora que a descida dele tem algo específico. No capítulo 34, versículo 29, nós lemos assim: Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver falado Deus com ele. E olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. E depois vieram também os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. E tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E, saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele, ou seja, falar com Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Essa afirmação, irmãos, e a ideia de que Jesus é a luz da igreja, é a luz do seu povo, não é realmente algo muito comum no nosso meio. Aliás, nós nem percebemos como algo muito evangélico e reformado a falar que Jesus é uma boa luz, ele traz uma iluminação, não faz parte do nosso vocabulário geralmente. E é uma afirmação que na Bíblia precisa ser esclarecida e qualificada. Mas há várias referências no Antigo e no Novo Testamento que indicam esse fato de Jesus ser a luz do mundo, ser a luz do seu povo. Por exemplo,
na famosa bênção araônica que Deus instruiu Moisés para que Araão impetrasse sobre os filhos de Israel, lá na bênção araônica, em Números 6, 25, é dito que a oração pedia que Deus resplandecesse a luz do seu rosto sobre o povo de Israel. Olha já a referência do fato da luz que Deus resplandecia sobre o seu povo, era uma luz que saía do rosto de Deus. É uma linguagem utilizada, e veja, isso não foi invenção de Moisés, nem de Araão, mas foi uma bênção que Deus, quem disse, eu quero que vocês, quando abençoarem o meu povo, digam as seguintes palavras. E Deus foi quem determinou essas palavras, e dentre elas vem essa expressão, para que Deus resplandeça a luz do seu rosto sobre ti. O profeta Daniel também, bem posteriormente, uma observação que foi feita a seu respeito pela mãe do rei, de que Daniel era alguém que tinha a luz dos deuses. Não é uma linguagem comum, a gente reconhece. As pessoas não falam isso de quase ninguém no restante da Bíblia, mas é uma observação feita por alguém que não era do povo de Israel a respeito de um profeta do povo de Deus. Zacarias, o pai de João Batista, quando orava por causa do seu próprio filho, João Batista, lá no finalzinho da oração, você pode ver depois lá em Lucas capítulo 1, ele diz a respeito de Jesus, nas seguintes palavras, ele diz que Jesus era o sol nascente das alturas. Uma referência inusitada para Cristo, como sendo novamente luz e o sol nascente das alturas. Isaías também no capítulo 9, versículo 2, quando descreve a alegria do povo da região de Zebulon e Naftali, ele diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam nas regiões da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E essa passagem é depois aplicada a Jesus. De modo que a proclamação de Cristo no Novo Testamento, dizendo que eu sou a luz do mundo, ela simplesmente termina uma longa jornada de observações e de qualificações associando Jesus com a luz do mundo. Alguns comentaristas chegam a dizer que a declaração aberta e direta de Jesus dizendo eu sou a luz do mundo é quase que um comentário ao que nós vemos no primeiro dia da criação, quando Deus disse haja luz. E aquela luz, ela não foi uma luz oriunda nem do sol, e nem da lua, e nem das estrelas, porque são em dias posteriores que Deus criará essas coisas. Alguns cientistas acham que, na verdade, houve uma mistura aí das ordens da criação, mas o fato é que a luz do mundo que Jesus anuncia ser é realmente algo que vai para todos os cantos da terra. De modo que a minha tarefa nesta manhã, então, é pensar de que maneira, como Jesus ele é a luz da igreja e por que ele é a luz da igreja. Ser luz, irmãos, não é simplesmente você se tornar um objeto visível diante de um local escuro. Eu me lembro que quando eu morava numa região do interior, lá em Mato Grosso, meus pais, eles cuidavam de uma escola, meu pai era diretor de uma escola internato no interior de Mato Grosso. E eu já fazia cursinho em Cuiabá, que era a capital, e na sexta-feira à noite eu ia para esse local. E quando você para nessas cidades do interior, o ônibus para na pista, você desce no acostamento, e aí a hora que o ônibus fecha a porta e vai, fica um breu. E eu lembro disso, que quando o ônibus partia, ficava trevas absolutas. E aí a casa dos meus pais ficava no final de uma estrada, lá bem aí embaixo, mas eles deixavam a luz da varanda acesa, de modo que, pelo menos a direção, eu conseguia ver por meio daquela arandela na porta da casa.
Mas no trajeto da rodovia até a casa, tinha várias coisas, e dentre elas era uma fazenda. Geralmente eu sabia que o gado gosta de deitar na estrada e ficar deitado ali. E uma noite eu cheguei e estava começando a chover, os relâmpagos, às vezes davam uns clarões assim, rápidos assim, mas a luz do relâmpago sinalizava, eu vi a estrada assim, estava cheio de animais deitados. Então, quando não tinha aquilo, várias vezes eu andando, eu tropeçava em cima de uma vaca, caía. Ainda bem que vaca dormindo não faz nada, né? É um animal manso. Mas a luz de Deus, ela é uma luz que, ainda que rapidamente traz aqueles clarões, a gente consegue ver com clareza o caminho, a gente consegue ver os obstáculos. E é esse o conceito que o Novo Testamento apresenta, que Jesus ele é a luz do mundo para que nos tire das trevas, para que ilumine os nossos passos. Há centenas de textos mostrando essa finalidade de Cristo como luz do mundo, e porque a igreja está no mundo, ele é também a luz da igreja. Mas vamos lá, então, responder a primeira pergunta. Como é que Jesus é a luz da igreja? Em primeiro lugar, ele é a luz da igreja porque ele mesmo se apresentou como luz do mundo. João 8,12, no Evangelho de João, é onde ele diz claramente isso. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, olha a maneira como Jesus ele se apresenta. Então, Jesus, ele disse que ele era várias coisas, são metáforas, mas essa especificamente, ela é bastante usada em toda a Bíblia. Você não vê, por exemplo, os profetas, o Pentateuco falando que Jesus era a porta, e nem que Jesus era a água da vida. Então, essa é uma metáfora mais associada com o Novo Testamento. São metáforas associadas com o Novo Testamento. Mas o fato dele ser luz, essa não, isso vem de longa data. Salmos 104, versículos 1 e 2, também é a linguagem do salmista. O salmista ele está dizendo algo que se torna uma linguagem utilizada na adoração do povo de Israel, no templo e nos lugares de adoração. E o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus, tu és magnificente. E aí ele diz: sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Então, para a mente israelita que adorava a Deus, eles tinham essa percepção de que Jesus, ele era alguém que se vestia de luz. Eu não sei quantos se lembram disso, mas é um fato, a Bíblia fala sobre isso, mas em cima da Arca da Aliança, onde a glória de Deus aparecia, o que aparecia na verdade em cima da Arca, eu já falei sobre isso aqui, mas era uma pequena nuvem chamada Shekinah, e essa nuvem, ela era uma nuvem brilhante. E essa nuvem, ela aparecia ali depois que o sacerdote já tinha feito todas as incumbências e preparado tudo conforme deveria ser feito. De modo que Cristo, ele é visto, ele é apresentado, e os salmos descrevem quem ele era também nessa linguagem. E mais do que isso, ele não é apenas a luz do mundo em geral, de todas as nações e de todas as galáxias, mas a linguagem dos salmos diz, por exemplo, no Salmo 118, versículo 27, diz que o Senhor Deus é a nossa luz. É a maneira como Israel já percebe que não apenas a luz do mundo, a luz das galáxias, mas ele é a nossa luz. É lógico que quando nós vemos isso já numa linguagem mais secularizada, as pessoas utilizam isso, e às vezes não é sem razão, copiando de conceitos bíblicos, mas quem já não viu isso? A pessoa assistindo filmes, quando a pessoa está morrendo, e fala: se você vê a luz, vá para o lado da luz. Né? Então, não existe nada certo sobre isso, ninguém morreu e voltou para dizer como era, mas são concepções populares que acabam viralizando na mente das pessoas. Mas o fato é, Jesus, ele é luz, porque ele disse que era,
o testemunho do Antigo Testamento, dos Salmos, apresentam ele como a luz do mundo e a nossa luz. Então, é bom nós irmos acostumando com isso, porque quando nos encontrarmos com ele, uma das coisas que perceberemos é que ele é luz. Tá? Ele é luz. Tá? E o seu rosto brilha, e ele brilha sobre as nossas vidas. Segunda coisa é por quê? Tendo já verificado o fato de que ele é e o modo como ele é luz, a segunda pergunta é por que ele é a luz da igreja? Uma primeira razão apresentada, e nós já vimos isso, inclusive no texto da liturgia, é que Jesus ele veio ao mundo para iluminá-lo e tirá-lo das trevas. Evangelho de João, o texto que lemos na liturgia, diz que João 1,4 em diante, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí diz que João mesmo, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João Batista não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, veja só, no Evangelho de João, na abertura, o evangelista fala muito mais de Jesus como luz do que como verbo, do que como qualquer outra coisa, elaborando exatamente em cima desse conceito. De certa forma, antes de ser uma luz, então, para a igreja, Jesus também ele é uma luz do mundo, porque a igreja está dentro do mundo, ele é também a luz da igreja. Esse não é um conceito só do Evangelho de João? Segundo aos Coríntios 4:6, o apóstolo Paulo usa esse mesmo argumento quando ele diz: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha novamente a referência à iluminação, à luz emanando da face de Cristo. Então, o episódio que nós mencionamos em Êxodo não é algo que foi passageiro, algo acidental, mas é um paradigma. Aqueles que viram a face de Deus, aqueles que contemplaram a Deus, viram a glória em forma de luz que saía da face de Deus e, no caso de Moisés, da face de Moisés. Então, a primeira razão por que Deus é a luz é porque ele veio para iluminar os nossos passos. Ele veio para iluminar o mundo, para tirá-lo das trevas. A linguagem muito usada no Novo e no Antigo Testamento. Uma segunda razão que está associada com o motivo por que Jesus é a luz é do texto que nós lemos em Êxodo 34. Tem a ver com instrução. No texto em questão que nós lemos, Êxodo 34, Moisés ele havia acabado de conversar com Deus. E ele agora sai e ele vai diante do povo de Israel. E é algo surpreendente, porque ele mesmo não sabia que o seu rosto estava emanando raios de luz. Não sei quantos já viram, mas depois vocês podem até observar, há um quadro, uma pintura de Michelangelo, e ele descreve, e ele pinta Moisés com 2 chifres aqui. Não sei quantos já viram isso. Então, isso não é um Moisés satânico. É porque a palavra resplandecer, essa expressão resplandecer no hebraico, ela pode significar tanto um chifre, como alguns raios de luz que estavam saindo. Então, o que estava acontecendo não era que a face de Moisés estava brilhando, igual objetos que brilham no escuro. Você deixa na luz por um tempo, depois apaga a luz, aí ele fica
brilhando no escuro. Não é essa a ideia. O que o texto descreve é que realmente saíam, não vamos exagerar aqui, né? Falar que saíam canhões de luz, mas nem tanto, né? Mas o que foi visto era algo assim, era algo que estava sendo projetado da face de Moisés, do rosto dele. E diz o texto em Êxodo 34, que isso aconteceu quando ele saía. Eu estou lendo Êxodo 34, 29 em diante agora. Ele tinha essa aparência depois de haver falado com Deus. É isso que eu queria que vocês sublinhassem. A luz, esse ato miraculoso do seu rosto emitir raios de luz, estava associado ao fato dele ter falado com Deus. E obviamente as pessoas que viram, os primeiros que estavam ali, ficaram meio atemorizados com a visão, com a cena. Deveria ser realmente algo estarrecedor, mas Moisés mesmo, ele não sabia disso. O povo de Deus, irmãos, cada vez mais tem sentido a necessidade de ver homens e mulheres de Deus que falam a palavra de Deus, mas homens e mulheres de Deus que estiveram falando com Deus. Ensinar, pregar, não é algo que você estuda, você memoriza as falas, vai lá na frente e manda ver. Não é assim. Pregação é algo extremamente complicado, porque há uma associação, há uma mescla entre o que você fala, entre o que você é. É muito comum você ouvir pessoas falando algo, mas que quem ouve sabe que o que ele está falando não combina com o que ele fala, ou, como a gente diz, quem é ele para falar o que ele está falando, ou eu conheço ele demais para acreditar no que ele está falando. De modo que você ouvir uma pessoa e você saber que ou ela não tem a capacidade para falar o que ela está falando, ou ela não tem o moral para falar o que ela está falando. Isso mostra exatamente o contrário do que nós vemos aqui. Moisés, na hora que ele saiu da presença de Deus, ele tinha no seu rosto a prova de que ele tinha estado com Deus. Pregação, instrução, é algo que nós precisamos sempre lembrar disso. Quem nos fala, quem nos ensina, tem de alguma maneira passar essa confiança para aqueles que ouvem. O que ele está falando é obra, é fruto de algo especial, um momento que ele esteve diante de Deus para ouvir aquilo. Os raios saindo do rosto de Moisés eram um lembrete da autoridade com a qual ele falava. E a autoridade não era exatamente na retórica que Moisés usava, não era no tipo de palavras que Moisés escolheu, não era no timbre da voz de Moisés, só podia ser Moisés falando com um timbre extremamente poderoso, poderia trazer uma impressão muito boa, mas Deus não, ele preferiu não fazer isso. A verificação, a chancela de que a autoridade de Moisés era uma autoridade verdadeira, estava na sua face. A sua face brilhava. O apóstolo Paulo, ele comentando esse fato, veja lá na sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele faz um comentário curioso sobre o que Moisés ele passou. Eu não sei como que Moisés soube disso, mas enfim, Moisés é inspirado. Segunda a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7 em diante, o apóstolo Paulo, ele usa esse episódio com Moisés para argumentar sobre duas coisas. Primeira coisa que Paulo ele comenta sobre isso é que o brilho maior, muito maior daqueles que ministram o evangelho de Cristo está em nossa face. Ele diz assim, versículo 7, e se o ministério da morte
gravado com letras em pedras, se revestiu de glória. Ele está falando de Moisés, né? A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele compara e ele afirma que hoje a mensagem pregada, nós que temos acesso diante de Deus, deve também resplandecer muito mais. E ele vai além e ele comenta nos versículos 12, agora uma crítica que é feita sobre o perigo da falsificação dessa glória. Olha o que ele diz no versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Interessante essa observação que Moisés faz, que isso nós não sabemos lá em Êxodo. O que nós sabemos de Êxodo é que ele colocava o véu para que ele não ficasse andando e mostrando a glória em todo o tempo. Paulo, ele já afirma algo que nós não sabíamos. Que com o tempo, essa glória ela foi apagando. E Moisés mantinha o véu porque ele não queria deixar ou comunicar ou que as pessoas soubessem que a glória estava apagando. E a crítica dele é exatamente isso. Ao fato de você colocar um véu para esconder aquilo que já não existe mais. De modo, irmãos, que uma grande instrução que nós podemos tirar disso aqui para a nossa igreja é que nós precisamos não ter essa tentação de guardar algo que outrora nós tivemos e colocar o véu para esconder o que não temos mais. E eu falo isso especialmente em relação a nós. A igreja presbiteriana, ela é conhecida bastante no cenário brasileiro, uma igreja vinda dos pentecostais. Nós somos chamados de sorveterianos, né? Porque é uma igreja fria, uma igreja que não fala em línguas, uma igreja que, ora, é uma pessoa só, fica todo mundo quieto, não levanta aquele clamor e aquelas coisas. E, todavia, nós temos aí uma fama, né, de que nós somos mais apegados à palavra. Agora, precisamos, fama, irmãos, ela é associada a pessoas. Pessoas vêm e pessoas vão. E quem ficou, a fama não fica por inércia. A fama vai embora com a pessoa que tinha fama. E nós não podemos fazer uso do véu, como Paulo diz aqui, para esconder algo que não existe mais. O desafio, então, das Escrituras aqui nesse texto é que nós precisamos, todos nós, sermos luz do mundo. Aliás, essa foi a palavra de Cristo, não foi? Ele disse, vós sois a luz do mundo. E não se coloca uma luz debaixo do alqueire. Então, o fato de sermos luz é algo que mostra e que cumpre, por exemplo, a bênção araônica, quando Moisés disse, né, que a bênção araônica tem as seguintes palavras: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. De modo que nós, povo de Deus, nós somos luz. E a gente andar de véu é apenas uma maneira, talvez, de esconder o fato de qual foi a última vez que você esteve na presença de Deus e algo especial aconteceu.
Em último lugar, a razão por que Jesus Cristo é a nossa luz é por causa de um projeto escatológico e cósmico que Deus tem. Isaías e Apocalipse falam da mesma coisa quando dizem, eu estou lendo Isaías 60, versículo 19, ele diz assim: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Então, o projeto escatológico, o projeto maior é que nem o sol e nem a lua serão mais necessários, porque Cristo e Deus será a nossa luz. Calvino, uma vez, ele comentando no livro dele, que é chamado As Institutas da Religião, ele estava comentando o texto de Hebreus 11:3, que diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, das coisas invisíveis. E comentando esse texto, ele diz o seguinte, olha só, abre aspas, ele diz: o universo criado do modo como foi criado é para nós como um grande espelho no qual olhamos e contemplamos a Deus, que de outra sorte seria totalmente invisível a nós. Fecha aspas. Ou seja, a criação, o modo como Deus criou todas as coisas, é o espelho no qual nós olhamos e vemos a glória de Deus. Eu estava agora, semana passada, em Manaus, no Teatro Municipal de Manaus. Alguém nos levou para fazer um tour dentro do teatro, muito bonito, por acaso. E tem um local lá que tem um espelho que é chamado o Espelho da Verdade. É um espelho feito de cristal puro, enorme. E segundo a informação de que esse espelho não tem nenhuma distorção. Você olha e você vê realmente quem você é. Eu corri lá para ver se realmente eu sou bonito assim, né? Vai que os espelhos me enganaram até hoje. Parece que é a mesma coisa mesmo. Mas, quando nós olhamos então na criação, quando você olha no espelho, o que é que geralmente fica no meio do espelho atrapalhando você ver? É você mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo você mesmo. E é exatamente isso, talvez, que essa linguagem queira nos ensinar. Nós somos, irmãos, a única criatura feita segundo a imagem, conforme a semelhança de Cristo. É por isso que quando nós olhamos para os irmãos, para as pessoas, não importa quem é, não importa quem são as pessoas, nós precisamos nos lembrar disso. Deus criou você segundo a imagem, conforme a semelhança dele. E é por isso que nós somos desafiados a sermos luz do mundo e sermos pessoas, homens e mulheres, que tragam sempre no nosso rosto a lembrança de que nós estivemos na presença de Deus. Esta é uma marca importante da igreja. Não precisamos andar com véu, mas precisamos andar de rostos desvendados, porém mostrando a glória de Deus. Talvez essa seja a razão porque Cristo, ele disse: vós sois a luz. Que a igreja de Santo Amaro continue sendo uma luz nessa cidade, nesse bairro, para a glória de Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique-a em nossos corações, conforme o Senhor bem nos conhece. Ajuda-nos a termos experiências vivas e reais contigo, para que a Tua glória se emane em nosso rosto. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.